um banco imobiliário num tabuleiro de 4 lados, onde tem um quinto cara que pode imprimir dinheiro para comprar os hotéis e as casas de alguns do jogo. Então, imagina que de alguma forma o tabuleiro entra em crise, vem esse quinto cara e fala, não, deixa comigo. Imprime papel e compra os ativos da sociedade. Compra os ativos da sociedade. Quem tem casa e hotel, né, no banco imobiliário, vende para esse cara que comprou com dinheiro novo, que ele criou, ele injetou. E aí agora esse cara, e o mundo é como se fossem vários tabuleiros, né? Porque cada país é um tabuleiro com os seus 4 jogadores, mais o quinto que é o Banco Central. Então o mundo é como se fossem vários tabuleiros. E aí esse tabuleiro onde o Banco Central resolveu emitir mais dinheiro, inundou o tabuleiro dele com dinheiro. Esses caras do tabuleiro dele, do tabuleiro 1, vão lá nos outros tabuleiros e começam a comprar as coisas dos outros. E aí os outros ficam assim, mas da onde que estão vindo esses caras com tanto dinheiro? Estão aqui comprando tudo que é nosso. E vira uma corrida pelo debasement, uma corrida pela diluição, uma corrida ao zero, a quem imprime mais para comprar mais coisa o mais rápido possível. Num ciclo vicioso que tende a fazer todas as moedas competirem por valer cada vez menos, mais rápido. E aí o UBI é o contrário na base. O UBI é o seguinte, depois que essas forças monopolistas e essa dinâmica dos jogos, dos banqueiros centrais imprimindo para defender os seus tabuleiros dos outros que estão imprimindo também, fica tudo muito caro. A população lá na base fica ferrada, não consegue mais pagar pelas casas e pelos hotéis, né? Não consegue mais pagar por nada. Aí eles falam, deixa o seguinte, deixa comigo, agora eu vou imprimir para dar na sua mão direto. São as CBDC, são os cheques do governo, são os programas de assistência. Só que é o seguinte, você não reorganizou o ACT. Onde é que essa turma gasta o dinheiro do UBI, da Renda Básica Universal? Na propriedade que já foi comprada pelos cantilionários lá atrás. Num ciclo vicioso que só piora, porque você acelera o UBI, é mais dinheiro, as coisas mais caras, e você não consegue desmamar esse sistema hora nenhuma. E começou em primeiro lugar porque você criou essa quinta figura que imprime a porcaria do dinheiro. Cara, o banco imobiliário é mais são do que a sociedade hoje em dia. Pelo menos não tinha... A quantidade de dinheiro era fixa. E aí, se você produzisse o dinheiro, se um jogador só produz o dinheiro, é roubo. Mas se você chamar ele de Banco Central, não, pô, aí é QE. Aí é Quantitative Easing, que é o nome do processo onde ele compra os ativos da sociedade, enchendo os donos de ativo de dinheiro. Trabalha ativo para o Banco Central, vai dinheiro para o dono do ativo. QE. E agora tem alguns países, G7 não, o Japão é o quê? Sei lá, G3, G5, sei lá, fazendo o QE ao quadrado. O que é o QE ao quadrado? É o ICC, é o Yield Curve Control, ou o controle da curva de juros. Porque ao invés de hotéis e casas do banco imobiliário, na vida real são títulos do governo. Só que são títulos que são como se fossem o Selic. O QE só vai na Selic. O controle da curva de juros vai em todos. Vai no 2035, 2045, o Fed comprando tudo, toda a curva. E o Japão está comprando de 10 anos, que é o mais relevante para o horizonte de investimento, assim, mais importante. E está comprando como nunca, imprimindo dinheiro como nunca. E onde que vai dar isso? Cara, em algum momento a realidade se impõe, a natureza ela cobra. Você não pode imprimir moeda para sempre, sem consequência. Exato, isso é uma... E no aspecto moral, que eu acho que é muito importante a gente apontar, é que eles estão hipotecando as gerações futuras. Isso aí, perfeito. Porque qualquer título de dívida de qualquer governo no mundo, o cara tá lá vendendo um título de dívida de 10 anos, tem os juros de 10 anos, mais o principal no final que tem que ser pago de volta. E assim, tá, 10 anos, 35 anos tem títulos de dívida, 70 anos tem títulos de dívidas em alguns países. Quem que é que vai pagar?
é É, o pagador de imposto que vai ter o azar de estar vivo na época que essa dívida estiver vencendo, entendeu? exato. Não, são os nossos filhos que estão comprando o quê? Bitcoin. Eles não, isso vira um buraco onde não vai ter comprador a não ser o Fed. O Fed, como não teve ninguém, ninguém apareceu para comprar a dívida americana de 2020 para cá, ele comprou 54%. O governo, o Tesouro americano falou: preciso de dinheiro. E o mercado fez aquele barulho do sapo e da cigarra, sabe? Tipo, o Fed falou: então deixa comigo. E comprou metade. E isso só piora porque o endividamento só aumenta a necessidade de cobrar imposto para pagar essa dívida, só aumenta a necessidade de imprimir dinheiro, só aumenta o risco de emprestar, só aumenta, no fim das contas, ninguém imprime, ou o Banco Central aparece, ou é um cataclisma, porque esses caras têm que aumentar demais os juros para o mercado acordar e começar a emprestar dinheiro para o governo. E aí você fica igual ao Japão, ou hiperinflação de um lado, que é por onde ele tem escolhido ir, ou hiperrecessão e uma crise inimaginável do outro. E eu vou te dizer, isso que você falou é o seguinte, você começou dizendo o seguinte, hipotecando as gerações futuras, não foi isso? Tá, Sim. vou te dizer o seguinte, olha uma forma que eu encontrei de ver, que para as pessoas parece legal. A, a maior transferência de riqueza da história da humanidade aconteceu ao longo do tempo, das gerações de hoje para as gerações passadas, que sugaram nossa riqueza, imprimindo dinheiro lá desde o início do século. Elas imprimiam moedas na forma de dívidas que as gerações futuras, nós, teriam que pagar ou com imposto ou com inflação. Então, ocorreu uma massiva transferência de riqueza do nosso presente para o nosso passado. E enquanto a gente fala, a gente está sugando riqueza do futuro, como você falou, tendo que emitir cada vez mais dívida. O Bitcoin vai coordenar, agora sim, o maior mecanismo de transferência de riqueza do mundo, ao reajustar essas posições. Aqueles que imprimiram dinheiro pelo Bitcoin transferirão essa riqueza para aqueles que foram mais sabotados por essa estrutura. Quem mais está entendendo que não faz sentido pagar um caminhão de imposto, quem mais está entendendo que a inflação está te comendo vivo, quem mais está entendendo que os governos podem te censurar a qualquer hora, quem mais está entendendo que a moeda fiduciária é uma ferramenta de controle, está mais comprando Bitcoin e se posicionando para um evento que é inevitável dos grandes donos da moeda fiduciária também comprá-lo, por vários motivos. E toda essa transferência de riqueza que aconteceu nos últimos 100 anos, da forma como eu descrevi, agora acontece no sentido inverso, porque esse dinheiro vai chegar irrigando os possuidores de Bitcoin. Então, são as duas maiores transferências de riqueza da história da humanidade. O Bitcoin vai equalizar. Do jeito que nos últimos 100 anos a balança pendeu para um lado, o Bitcoin agora faz pender para o outro e a gente emerge depois desse vai e vem numa sociedade muito mais equânime, muito mais justa. Exato, é aquilo que o Ross Stevens falou, que a gente está num momento agora que a gente vai mudar de um paradigma, né, onde tem alguém que pode imprimir dinheiro, mas não é você, mas agora é um paradigma onde ninguém pode imprimir dinheiro, incluindo você. Exatamente, perfeito. A questão a pessoa já nasce hipotecada, né? Eu estava vendo aqui a dívida dos Estados Unidos, 28 tri. A criança que nasce já nasce devendo 85k. Loucura, né, cara? Acabou de nascer, já deve 85 dólares. 85 dólares. E eles só vão deixando pior, né? Porque cria essa cultura que tudo é baseado em crédito, tudo é baseado em dívida. E não só eles já nascem devendo 85 mil, mas o cara vai lá, estuda, vai para a escola e etc. E a primeira coisa que ele faz na vida adulta dele
já é adquirir um empréstimo de estudantil que eles têm lá, e o cara vai pegar 100, 200, 300 mil dólares emprestados só para fazer uma faculdade, que provavelmente ele teria acesso a todo esse conhecimento de graça na internet, ele poderia investir o tempo dele estudando autonomamente, né, de uma forma autônoma, ali de graça, com pouquíssimos recursos, e já fazer um tipo de um estágio, alguma coisa assim que ele vai aprender a lidar com aquela indústria, com aquela área do conhecimento e etc. Mas não, por todo esse motivo do sistema precisar de cada vez mais dívida para continuar andando, isso foi meio que infectando a economia em diversos setores, né? Então ele já começa com essa dívida do estudantil, aí ele sai da faculdade, consegue arrumar um trabalho, ele está pagando a dívida estudantil dele, ele já vai lá e pega mais $500 mil para comprar uma casinha razoável em algum lugar lá nos Estados Unidos. Então, essa é uma bola de neve que, assim, é um momento que qualquer pessoa que tem o mínimo de noção de como é senso comum, na minha opinião, até. Você não precisa ser um PhD em economia e entender todas as teorias da escola austríaca, ler todos os livros, ler Ação Humana, ler todos os clássicos para você ser um erudito da economia e conseguir abstrair todas essas ideias em uma coisa super complexa. Não, é senso comum. A esse ponto, o sistema está vivendo de uma forma o jeito que a economia funciona, como se espera que as pessoas levem a vida econômica delas, é uma maneira totalmente sustentável. E qualquer pessoa com o mínimo de bom senso vai perceber que isso não tem como continuar por muito mais tempo. E muitos apostam que o Fed vai matar no peito, que vai igual os banqueiros, né? Não, o Fed agora vai aumentar os juros. Aí eu vou te falar uma coisa. Antes de eu entrar nesse mérito, deixa eu falar uma coisa. Olha só, como é que se minera moeda fiduciária? Tomando dívida. Como é que se minera Bitcoin? Você, né, tem um minerador que vai resolver um problema e pode calhar de propor um bloco válido e tal. Como é que você cria... Então você fez emergir um Bitcoin. Como é que você faz emergir moeda fiduciária? É tomando dívida. E olha só, há um grande incentivo para você tomar dívida. Por quê? Quando eu tomo 300 mil reais emprestado no Itaú, ontem esse dinheiro não existia. Não existia. Eu estou sendo o primeiro a receber esses 300 mil reais que o Itaú, num golpe de mágica, fez aparecer na minha conta. Então, eu estou recebendo 300 mil que ontem não existia. Com isso, eu posso comprar ativos na sociedade. Então, os maiores devedores são os maiores mineradores. E há um incentivo para que você se endivide o máximo possível, porque é uma forma de você obter alguma vantagem no sistema onde, se você não fizer isso, outros o farão, comprarão a sociedade inteira, a deixarão mais cara e mais inacessível para você. Endivide-se ou morra. E você, então, é escravidão por dívida, porque ao endividar-se você se torna um escravo. Essas são as saídas que o sistema te dá. Então, beleza, os incentivos são para isso. É como a gente falava no começo, os incentivos estão desalinhados, o ser humano reage a incentivo. Né? Se você tem um incentivo a tomar dívida para não ficar para trás, porque se você não tomar dívida, não compra casa. Se não tomar dívida, não compra carro. Se não tomar dívida, não consegue pagar suas coisas de entretenimento. Você vai acabar o quê? Endividado. Vai acabar escravizado. E o futuro seu foi para o saco. E as pessoas reagem. E o que eu acho triste dessa história é que da onde que eu tiro a frase do as pessoas reagem a incentivos, né? Do Charlie Munger. Ele diz o seguinte: diga-me os incentivos que eu te direi o resultado. Mas é lógico, se os incentivos são para o endividamento, eu já sei o resultado. E aí eu ia falando, muita gente aposta que não, o Fed agora vai ser Paul Volcker, né? Elevou os juros, sei lá, a 19%, 20%. E assim, ó, o Gerardo estava falando uma coisa ali. O endividamento é 28, né? Sabe qual que é o PIB? 22. E aí, qual que é a arrecadação? Isso é 130%, tá?
Então, assim, eu posso ter errado a conta por aí, mas é 130% de endividamento sobre PIB. Qual que é a arrecadação do Estado americano? É 4. 4 de 20. Tá? Então, PIB 22, sei lá, arrecadação. O Estado tem um budget, arrecada 4 com imposto. Sabe quanto que ele gasta? 6. O Estado americano arrecada 4 com imposto, gasta 6. A juros zero. Desses 6 que ele gasta, 6 tri, né? 300 bilhões é custo de dívida, a juros zero. Se os juros forem a 3, esses 300 bilhões de gasto com serviço da dívida vão para 1 tri, o que significa que 25% da arrecadação é só para o serviço da dívida. Se os juros forem para 7, metade da arrecadação de imposto vai ter que ir para o serviço da dívida. 2 tri. Cara, até dá para ir, mas é mais fácil tocar fogo no mundo inteiro. Acho que vai ser menos doloroso, porque é como diz o Lawrence Lepard, né, um gestor de um fundo de ouro que botou 5% em Bitcoin e virou 25%. E os clientes dele falaram, não vende não, tá lá. É um bitcoinheiro, velho. O tweet fixado dele é o seguinte, é matemática, seu estúpido. E um gráfico do Fed que mostra o seguinte, PIB americano contra o endividamento total, público e privado. Mas é um jacarezão assim, ó, desse tamanho. A linha vermelha tem que pagar pelo serviço da linha azul. Desculpa, a conta já não bate há muito tempo, a impressão é inevitável. Ou você imprime para não dar o calote, ou você peita o mundo inteiro, aumenta os juros, quebra 50% das empresas, manda 50% das pessoas embora, mata a gente de tristeza, família de fome e vê o circo pegar fogo, ou a moeda fiduciária está no seu último estágio. E há um artigo que eu ainda vou fazer uma thread sobre, de um cara genial, foi o Gladstone que repostou, que é o seguinte, o ICC nos Estados Unidos, fosse os Estados Unidos fazendo o que o Japão está fazendo, que é uma possibilidade, fez isso na década no pós-guerra, se não me engano, fez isso no pós-guerra. O ICC do governo americano é Bitcoin a $1 milhão. Porque não vai ter lugar para jogar tanto dólar. O ICC do governo americano é o Bitcoin a $1 milhão. E, bom, agora ele está no movimento contrário, né? Está vendendo títulos e aumentando os juros, mas a tese é que ele vai fazer isso até alguma coisa quebrar. Em 2018, ele estava indo de zero, ele foi de zero, né, de 2009, não sei, na crise, até quase 3% em 2018. 2018. Sabe o que aconteceu? Os Estados Unidos ficou 45 dias sem emitir um título de dívida junk, que é tipo uma empresa ferrada emitindo um título com dívida alta. Porque a valor nenhum, ninguém ia emprestar para uma empresa dessa com o Estado americano pagando 3% na Selic. 45 dias que o mercado de crédito secou. Na mesma hora, o Fed reverteu, falando, ó, desculpa, a gente estava brincando. E voltou a zero, revertendo um processo, porque o mercado secou. Então, esses movimentos acontecem cada vez mais rápido e cada vez mais intensos. É questão de tempo, se o Fed continuar nessa trajetória de aumento de juros, fazendo o que deveria fazer, no mercado de crédito secar, as empresas não conseguirem financiamento, começarem a dar calote, e aí é demissão, e aí é recessão, e aí é desemprego, e aí é crise política, e aí tem eleição, e aí... Então... É provável que, pelos incentivos, a gente sabe que os resultados mais prováveis são pela impressão da moeda,
para que você nunca dê o calote nominal, para que você não enfrente esse custo. Então, esse cenário do Fed entre a cruz e a espada, né, que é o clássico, esse cenário todo que você descreveu muito bem aí, ele resulta inevitavelmente na diluição daquelas pessoas, dos participantes da economia ali que estão segurando esses ativos governamentais. Então, o que vai acontecer agora é a inflação, que todo mundo paga indiretamente, que você não tem opção, né? Qualquer pessoa que está ali sujeita a um regime econômico que ela é forçada a utilizar a moeda que o governo está imprimindo, né, que ele tá, a moeda que está no cerne desse jogo que você descreveu aí, que resulta nisso tudo. Então, as pessoas vão pagar com inflação e as outras pessoas que têm, que estão possuindo essas dívidas também vão ser diluídas junto. Né? Então, é o que se chama do soft default. Né? É uma quebrada leve. O governo vai dar um calote, um soft calote, um É um calote calotinho, branco, digamos assim. Né? um calote em câmera lenta. Aos poucos ele vai fazendo inflação, vai perdendo o valor do título, e assim eles vão empurrando com a barriga. Só que você tem que levar em consideração que os participantes do mercado são atores racionais. E como a economia austríaca ensina, as pessoas vão tomar atitude racional, não importa o ambiente que ela estiver, ela vai, o ser humano é capaz da racionalidade e ele vai aplicar aquela racionalidade em qualquer situação, por mais extrema que ela seja. Né? Tem até aquela pesquisa, eu não lembro qual que foi o pesquisador que fez um negócio que, se o Dow testar com o cara que é viciado numa droga, se ele pega a droga agora ou se ele pega a droga ou $5. Aí o cara escolhe a droga. Aí, então é a droga ou $20? Aí até o cara que está na situação mais, a situação assim, extrema, né? Que teoricamente a pessoa não está com seu livre-arbítrio, não está conseguindo pensar direito, mesmo nessa situação, o cara faz a escolha racional de pegar os $20. Né? Então, qualquer situação que ocorra na economia, as pessoas vão continuar procurando tomar a melhor atitude, e nesse tomar a melhor atitude, elas vão sempre estar numa posição adversarial com o governo central, o Banco Central, que está tentando fazer implementando esses elementos na economia. E aí que entra, mais uma vez, a característica principal do Bitcoin, dessa soberania, de não precisar pedir autorização para ninguém para fazer nada, né? Porque vai chegar um momento que os governos, essas instituições centrais, esses players que estão controlando a economia, eles vão ter que utilizar artifícios para forçar as pessoas a tomarem atitude X ao invés da atitude Y, porque a atitude X que as pessoas vão tomar vai ser diretamente contra os interesses e o que eles estão querendo que as pessoas façam. E aí a CBDC é Portanto, bem conveniente, né? exato, por isso que a gente frisa muito que esse estilo de moeda aí vai ser extremamente perigoso, né? A pessoa acha que, não, o governo não pode, tem os breaks legais, né? Não pode isso, pode aquilo. Tá, tudo bem, não é uma ditadura totalitária direta, né? No Partido Comunista Chinês, que o cara faz qualquer coisa que ele quiser. Mas a possibilidade está ali. A partir do momento que tiver uma CBDC, qualquer ruptura institucional, qualquer probleminha que der, qualquer situação mais drástica onde comecem com aquelas histórias, né? Vamos temporariamente
bloquear aqui para não ter problema na economia. Vamos temporariamente. Aquela história, né? Saiu do padrão ouro temporariamente. Nós temos aí imortalizado o vídeo do Nixon falando temporariamente vamos parar de converter o dólar em ouro e estamos aqui 50 anos depois com essa medida temporária funcionando.